Indígena do Porto Tupinambá, nasci em Belém do Pará. Também sou cotista de escola pública pelo programa Universidade para Todos, por isso que eu pude cursar o curso de Direito aqui. Estou praticando meu trabalho. Eu escolhi como tema o apagamento indígena e a invisibilidade do pardo, as dificuldades de acesso das pessoas pardas e indígenas às políticas de cotas nos concursos públicos. Eu tive como justificativa trazer uma abordagem sobre os efeitos da colonização e como se dá a ação afirmativa que foi instituída pelas políticas de cotas. O principal problema da minha pesquisa em si foi falar dos contextos sociais dos povos indígenas pós-colonização. Tá? Eu tive como metodologia a revisão bibliográfica, análise qualitativa, pesquisa legislativa, onde eu cito também a Constituição e as leis pertinentes, e pesquisa telematizada concernente aos sites oficiais que, por exemplo, eu citei o IBGE. Bom, eu falo bastante no meu trabalho sobre os contextos históricos por uma visão decolonizadora, principalmente num conceito que me incomoda bastante sobre o Brasil ser fruto de um descobrimento. Então, eu já começo analisando que, na realidade, a gente passou por uma invasão e não por um descobrimento. Falar desse tema mexe muito comigo, vou dar uma respirada. Quando eu fui reler meu trabalho, eu fiquei muito emocionada também, mexeu bastante mesmo comigo, mas enfim. Essa invasão ela aconteceu pautada no interesse mesmo econômico pelas terras. Os povos indígenas, quando recebiam as pessoas que vinham de fora, não tinham ideia desse interesse, e então ajudavam, as pessoas chegavam muito doentes, não tinham conhecimento sobre alimentos, sobre fauna, sobre flora. Então, sem essa ajuda receptiva social dos povos indígenas que estavam aqui, a gente os europeus não teriam sobrevivido, porque não fomos colonizados apenas pelos portugueses, eles foram nossos principais, mas também tivemos colonização dos holandeses e dos franceses. Eu cito a questão do termo índio-tupi, em que eu trago uma abordagem sobre o tupi, na realidade, ser o termo designado para falar do tronco linguístico tupi, da qual advém algumas famílias linguísticas, da qual do tronco linguístico tupi vem a família linguística tupi-guarani, e eu explico que esse termo generalizado surgiu porque o primeiro povo ao qual os europeus tiveram contato quando chegaram aqui foi o povo tupinambá, povo do qual eu sou remanescente. Por uma questão de pura ignorância e também um pouco maldosa, eles não faziam questão alguma de entender os povos que habitavam aqui, então eles passaram a chamar de índio-tupi, todos que estavam aqui. Sendo que antes da invasão, dados do IBGE abordam que existiam cerca de 8 a 40 milhões de pessoas nesse território, só no Brasil, sem a gente falar do continente americano todo. Dentro desses 8 a 40 milhões de pessoas, existiam cerca de 1.000 povos com línguas diferentes, culturas e tradições completamente distintas, inclusive de troncos linguísticos diferentes também, né? Como eu posso citar o tronco linguístico macro-G, ou seja, não tem só o tronco linguístico tupi, como a gente pensa, como é ensinado, né, socialmente. Nessa perspectiva, eu vou abordando também sobre a questão da miscigenação como um fator primordial para o Brasil se constituir em um país multirracial. Daí eu abordo um censo demográfico mais recente do IBGE, que é o censo demográfico de 2022, que mostra que 45,3% da população se autodeclarou parda e apenas 10,8% se autodeclarou negra. E aí é que começa a vir realmente a problemática da questão da dificuldade do acesso às cotas. O IBGE, nas classificações das categorias, ele coloca negro, quer dizer, preto, branco, pardo, indígena e amarelo. Até aí, tudo ok. Ele não coloca como subgrupo da população negra os pardos. No entanto, o Estatuto da Igualdade Racial, que é a Lei 10.288 de 2010, no artigo 1º, inciso 4º, ele coloca que população negra faz parte as pessoas autodeclaradas negras e também aquelas que se autodeclaram pardas, que são consideradas um subgrupo. O que acontece? Isso corrobora para uma manutenção do apagamento indígena, porque esse ideal de um Brasil majoritariamente negro cria uma ideia de uma política de um país birracial,
o que não é fato aqui no Brasil. A gente é um país multirracial. Tão multirracial que a gente, 91 milhões de pessoas só em 2022 se autodeclarou parda. O que tem acontecido também que eu trouxe à tona disso? Muitos desses pardos, eles não possuem afrodescendência. Muitos desses pardos possuem ascendência indígena, principalmente na região norte e na região nordeste. O que acontece dessa problematização que eu trago no meu trabalho? Há pessoas indígenas em contexto de aldeamento e há pessoas indígenas em contexto urbano. Dentro desse contexto urbano, a gente pode chamar também a baila o contexto do etnocídio, que foi a destruição de culturas e também de civilizações. Então, apesar de a gente ter vivido o genocídio de muitos e muitos povos, na época da invasão cerca de 1000 povos, e hoje em dia a gente tem cerca de 300 povos de línguas e culturas diversas, a gente viveu também o etnocídio. Então, quem não foi morto sobreviveu na cidade. E quem viveu na cidade também procriou. Então, hoje em dia, essas pessoas que passaram a existir no contexto da cidade são os famosos conhecidos como os caboclos. Mas eles também têm outros termos sociais mais populares que a gente conhece como cafuso, como moreno claro, moreno escuro. Então, eu trato também o conceito sociológico do pardo, que é um indivíduo que vem da mistura entre duas ou mais etnias. Dessa forma, a gente pode entender que é muito difícil a gente dizer quais são as características do pardo. Porque se o pardo é uma mistura genética de duas pessoas de origens étnicas distintas, como é que eu vou dizer que o pardo tem que ser assim, assim, assado? Não tem como. É impossível, né, dizer. No entanto, algumas bancas de heteroidentificação, quando as pessoas vão tentar acessar vagas que estão destinadas à população negra e também parda, elas têm sido barradas. E no trabalho eu trouxe um exemplo, porque eu trago mais, mas não dava para escrever tudo nisso no trabalho, né? Mas de um rapaz que me chamou a atenção, que saiu até no G1 essa notícia, um rapaz pardo que se candidatou a uma vaga de pardo na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E quando ele passou pelo procedimento de heteroidentificação, ele foi barrado, sob o fundamento de que ele não possuía características suficientemente negras, afrodescendentes. E ele fala na entrevista que ele se sentiu um impostor, como se a vida dele toda fosse uma mentira. E aí ele, na reportagem aparece foto dele com a mãe, filho de mãe branca, mãe negra. Então, além da dificuldade do pardo que tem origem indígena, ainda tem a questão do pardo, que por mais que tenha afrodescendência, ele não possui as características físicas de uma pessoa negra. E aí, isso tem desestimulado pessoas a preencherem essas vagas. O mesmo Estado que institui uma política de cotas raciais como uma espécie de compensação histórica, né, é o mesmo que barra e cria diversas dificuldades para as pessoas acessarem. No caso dos povos indígenas, é o requerimento excessivo, massivo, de prova documental para comprovação étnica. Uma coisa que desconsidera o princípio da autodeclaração dos povos indígenas, que está ligado também ao princípio da autodeterminação dos povos, que é amplamente reconhecida em âmbito nacional, quer dizer, em âmbito internacional, consolidado na Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho. E essa questão de dizer quem é ou não indígena teve uma polêmica numa resolução número 24 de 2021, que a FUNAI alterava e colocava legalmente características e disposições para dizer quem é ou não indígena, sendo que no Brasil não existe órgão que possa dizer quem é ou não indígena. Isso trouxe uma comoção social imensa na internet. O STF suspendeu a resolução em 2021, essa resolução também de 2021, e aí em 2023 a FUNAI revogou e falou que eles não tinham realmente a função de dizer quem era ou não indígena, né? Que eles tinham que ouvir os povos para poder realmente se pautar. A função deles é de proteção e não de dizer quem é ou não indígena, e invalidar, né? E isso também fere a questão da dignidade da pessoa humana. E não faz sentido algum com o princípio da autodeclaração indígena. Porque se eu me autodeclaro indígena, quem é que vai dizer que eu sou ou não? Se um conceito é que eu tenha ascendência indígena, né? E aí pessoas que são indígenas, tanto em contexto de aldeamento como em contexto urbano, se sentem desmotivadas a se inscreverem para preencher essas vagas. E quando se inscrevem,
recebe uma lista vasta no edital de inscrito lá que tem que apresentar um monte de documento e não consegue. Então eu trago como objetivo geral do meu trabalho repensar esses requisitos de acesso para as pessoas pardas e indígenas e como objetivo específico pensar o histórico das pesquisas demográficas dos censos no Brasil nos contextos sociais e históricos. E eu queria falar também nessa questão da história da pesquisa do censo demográfico no Brasil. Uma coisa interessante é que o censo começou a ser feito aqui no Brasil em 1872. A partir de 1890, indígena já não estava mais como categoria classificatória e ficou fora durante 101 anos. No início, eles consideravam a classificação caboclo, que tinha a ver com, como dizer, quem era indígena. Depois, até meados de 1940, se a pessoa não se classificasse enquanto preto, pardo ou branco, não era para descrever nada. Colocava um risquinho. E em 1940, até o pardo foi excluído, porque tinha uma questão do início da Primeira República de uma política de embranquecimento social, em que eles falavam para as pessoas que eram de fora que aqui no Brasil, em algum momento, ia sumir a população negra, ia sumir a população indígena, então poderiam vir para cá tranquilamente. E aí o pardo também ficou fora durante uma década. Por volta de 1950, 1960, volta para o censo o pardo, né? Ou seja, também com uma referência explícita ao respeito ao princípio da autodeclaração. Então as pessoas podiam se autodeclarar pardas, mas o indígena ainda excluído, né? E aí o caboclo virou só um termo social genérico para designar aquele lá que é indígena, mas está ali na cidade, né? Tanto que vem também do tronco linguístico tupi, significa o que saiu da floresta, o que saiu da mata, o que não está mais lá. E esse foi o meu trabalho e agradeço a atenção de todos. Falei da problemática, dos meus objetivos gerais, dos objetivos específicos, como é que eu realizei essa pesquisa. E eu achei muito curioso o fato, que eu até comentei com meu esposo, que eu fiz uma pesquisa voltada para a dificuldade do acesso das pessoas pardas e indígenas às vagas, né, às políticas raciais de cotas nos concursos públicos, sem me dar por conta que eu sou cotista também, mas eu não sou uma cotista racial, justamente por esse efeito de eu não ter nascido na aldeia e não poder me autodeclarar num concurso, num certame público como indígena. Mas em qualquer lugar que eu chegue, a pessoa olha pra minha cara e fala: é índia, tem cara de índio. Mas esse direito eu não tenho. E se eu fosse me autodeclarar parda, também não teria esse direito. Então as pessoas acabam colocando também os indígenas nesse contexto urbano numa espécie de não lugar, de não existe, de não tem direito. Então eu trago também como uma conclusão, um pensamento sobre isso, que o Estatuto da Igualdade Racial, que de fato é inegável ser necessário que a gente institua uma lei que garanta o direito da população negra por todo o contexto de opressão que os negros passaram, mas passaram tal qual os indígenas passaram, tal qual os pardos também passaram. Então, você colocar os pardos dentro da população negra, você também está silenciando e apagando o indígena. E isso traz inúmeras outras problemáticas que eu poderia também falar em outras pesquisas, mas de uma população que já sofre desde o início guerras para se manter aqui enquanto vivos e ainda passa por uma PEC de um marco temporal, que é a PEC 048 de 2023, que é uma PEC para dizer que os povos indígenas eles só têm direito às terras a partir de outubro de 1988, apagando mesmo eles como donos ilegítimos dessas terras. Então, tem um contexto político por trás dessa dificuldade de acesso dessas pessoas e de um apagamento, sabe? E é isso, eu agradeço a todos a atenção. Se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, eu estou à disposição. Obrigado pelo seu trabalho. Eu falei a tempo? Hã? Falei a tempo? Não, falou bem a tempo. Eu vou deixar claro aqui para a banca que a gente, na segunda-feira, a gente teve uma apresentação também que foi bem semelhante à dela. A menina só falou 5 minutos e foram os 5 minutos assim mais brilhantes que a gente poderia ter ouvido. Ela recebeu uma nota, inclusive, merecedora desse cara. Parabéns pelo seu trabalho, você é um daqueles trabalhos que eu acompanhei desde o nascimento, desde a matriz até agora. O trabalho de conclusão de curso do curso de Direito, infelizmente, ele não se propõe a dar todas as respostas que a gente gostaria para a sociedade, que é um trabalho bem enxuto, né? Bem simples.
Por isso que eu já cheguei a comentar com você sobre pós-graduação, né? Levar isso para uma pós-graduação. Inclusive, Vai para o mestrado. em outro. Não leve para uma pós-graduação lá Não, do é centro, para seu uma mestrado. especialização, para um mestrado. Mestrado. Você tem um lugar garantido, Já com está com o certeza. início da pesquisa dela. Eu né? já fiz o TCC, Já já tá. pensando no mestrado. Sim. Conhece a professora Isabel ali? Não, A prazer professora conhecer Isabel agora. também. Você tem 4 professores aqui. Mas antes de fazer as minhas considerações, obviamente eu vou dar minha palavra para a banca aqui, a professora Márcia Pisa, e depois para a professora Noeli, que está convidada aqui para fazer parte. Estou fazendo eu chorar, pô. É bom para encerrar a Eu semana lembro de meu trabalho feriado. chorando e falando, meu Deus, eu vou chegar lá, não vou chorar, mas até que eu me mantive forte, Sim. vai. Professora Márcia, fica à vontade para fazer suas considerações, depois passa para a professora Noeli e depois eu encerro aqui. Então, Heloísa, o que o Riuso falou, que o nosso TCC, né, ele deixa aí a desejar na questão da gente não conseguir se aprofundar mais. Eu fiquei muito feliz pelo convite. É um trabalho muito relevante, não é? Porque a gente percebe que não é mais do mesmo, é uma pauta matemática que precisa realmente de mais discussão. Esse apagamento é criminoso, é um apagamento criminoso e a gente se depara com muitos alunos, muitos discentes nessa mesma situação, não é? Achei incrível a tua pesquisa, o viés que você deu para a tua pesquisa. A emoção que ela imprime, né? Você vive de fato essa questão que você colocou. Que é raro o uso do direito. Que é raro, assim. Eu sei que não é fácil pesquisar, a gente conhece a luta de vocês, né? O perfil do nosso aluno é um aluno que trabalha e chega aqui na luta. E quando a gente vê, assim, tanta dedicação, né? Tanto amor, porque a gente está vendo aqui amor transbordando, né? Então você está ali, você viveu de fato essa pesquisa, então só por isso uma avaliação assim, mas na minha percepção, né, eu não sou do direito, eu sou da área de humanas, dou aula também de antropologia, mas só por esse motivo a gente já fica muito, muito, muito feliz, né? Que não é uma pesquisa só para você conquistar o seu grau, é uma pesquisa que te incomoda, então eu acho que essa é a verdade do pesquisador, né? A gente buscar respostas e tentar modificar, porque a pesquisa ela precisa mudar alguma coisa, né? A pesquisa, eu penso que o resultado dela não é só para a gente informar, mas para a gente transformar, né? Então eu estou muito feliz de ter participado, né? E quando você fala que é difícil a gente se identificar, eu te perguntei como você é vista na sociedade, né? Quando você se autodeclara indígena, né? A gente vive numa sociedade em que a estereotipia fala às vezes mais alto, né, Noelia? Tanto por o lado positivo quanto negativo. Eu, por exemplo, sou de uma família, na maioria, de descendência europeia, mas até que chegou um negro misturado com um indígena e misturou tudo. E como é que eu vou dizer isso também? Né? A gente não tem como provar, porque aí se você se autodeclara, tem uma lista enorme como você colocou. Então o que você está trazendo é muito, muito relevante para a nossa sociedade, principalmente para a comunidade acadêmica. Tá bom? Parabéns. Uma ressalva a isso que você falou. A noção também de si enquanto identidade na história do Brasil mudou bastante, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, lá, eles consideram ainda o racismo não é um racismo de marca. É um racismo pautado na origem das pessoas. E aqui no Brasil a gente desconsidera totalmente essa origem com o passar da história e, ao meu ver, por um viés colonizador também, que é para marcar as pessoas na questão do colorismo, do preconceito racial pela cor, para dizer quem é ou não é. E essa é a minha salva. Outra coisa também é que eu escolhi um nicho de filosofia, antropologia e sociologia para fazer meu TCC, para poder ter uma abordagem mais humana mesmo no meu trabalho. Claro que não deixando de lado o direito, tanto que eu cito, né, as legislações pertinentes, mas para não ficar uma coisa tão quadrada só jurídica. Porque tem isso e é primordial, mas realmente trazer isso em conceitos realmente sociais, antropológicos, mesmo para minha pesquisa. E era essa minha ressalva. Parabéns. Professora Noeli? Então, Chutemeripom, boa noite. No tronco Macro G, sou do povo Goitacá. Boa noite, Tupinambá. Então, a gente tem um tronco linguístico e também sou do povo Guarani, de pai. Então eu estou nesses 2 lugares étnicos, muita responsabilidade,
Guarani, que foi onde o colonizador se encontra, e o Goitacá que se une ao Tupinambá para brigar. Então eu estou nesse lugar aí de meio. Né? Os Tupinambás foram nossos aliados na Guerra dos Tamoios. E assim, junto com os Goitacás, com a galera do Macrogê, e os Guaranis ali meio que, não, né? O foram mais políticos, né? Mais Até políticos, porque já tinha um conceito de tinha um Senhor conceito. do povo há mais de 4 mil Sim, anos. então os Guaranis, eles têm esse encontro com o Peró, com o colonizador, e tá dada a história. É sobre isso. Te agradecer por estar aqui, agradecer, Ilse, pelo convite, para falar da nossa história, para falar da nossa origem, para falar de Pindorama, dessa invasão. Eu dei uma passada de olho no teu trabalho, porque eu leio rápido. Tá muito bem escrito, tá bem assim, tá didático, e eu queria te convidar para publicar no site da Abrapso. Eu estou como presidente da Abrapso. Você publicar esse teu trabalho para dar visibilidade. Isso precisa ser visto, isso precisa ser lido, porque quando nós vamos para a luta política discutir com o povo preto, que a gente tem que dar mão, como a gente se deu as mãos lá atrás, para criar os quilombos, eles começam a falar de pardo, e a gente vai dizer para eles, chama Krenak para roda, o Toré, e fala assim, pardo é papel. Ou a gente é negro, ou a gente é indígena, ou a gente é branco. E honrando as etnias, honrando o povo europeu e fazendo a reparação histórica. Porque quando o povo branco chega e se une nessa luta, está fazendo reparação histórica com seus ancestrais. E isso pra gente é rico, né? A gente honrar os nossos ancestrais é muito rico. E quando você escreve esse trabalho, quando você traz isso para Estácio, para essa academia branca e colonizadora, você está honrando os nossos ancestrais. Eles estão em festa. Aueri, eles estão em festa. Porque é disso que a universidade precisa. Indígena não é preguiçoso, não. Indígena é guerreiro. Né? Eu tenho um arco, eu tenho a flecha, eu tenho a raiz para curar. É disso que você está falando. O arco e a flecha é essa legislação que o direito pode nos auxiliar para lutar pelos nossos direitos e dizer, olha só, não é a FUNAI que vai dizer para mim que eu sou indígena, é o meu povo que vai dizer. Né? E quando eu me descobri Guarani, foi porque a pajé falou, você é nossa. Quando eu me descobri Goitacá, que desde criança foi porque vovô falou, a gente é tupica. De criança. E eu tinha vergonha de falar, porque o índio não anda pelado. Falei, mas se eu andar pelado aqui, a polícia me prende. Porque nos foi retirada a aldeia. E você está trazendo nossa aldeia de volta para cá. Parabéns pelo teu trabalho. Vamos tentar publicar isso aqui pela Associação Brasileira de Psicologia Social. Não é porque o seu trabalho é do direito que não vai para psicologia. Vai. Acho que a gente pode compor isso aqui. A gente tem uma editora dentro da Abrapso. Vai ter um encontro agora. Eu vou te chamar para essa roda. A Abrapso vai acontecer 29 e 30 de novembro no FRJ. Eu acho que é bom a gente chamar essas pessoas. A gente vai falar de territorialidade e racialidade numa discussão de construção de democracia dentro da psicologia social. E a gente está no Congresso Internacional, né, dos Povos Indígenas, aqui na aldeia Maracanã. E eu acho que você tem que levar isso aqui, levar essa discussão para a mesa. Eu acho que é isso, é dar visibilidade para esse trabalho que você fez com tanto carinho, com tanta dedicação, e te parabenizar por isso. Muita força. Aueri. Bom, de emocionar. Não, o que acontece é o seguinte, a fala da Noeli e da Márcia Pisa, elas me lembraram das minhas origens universitárias, não tanto da Estácio quanto da Rural. Quando eu fui aluno na Rural, a gente tinha mais essa comunhão de esforços, de diversidade, coisa que a gente não vê muito na universidade particular. Mas o que acontece? Essa sua banca aqui que você promoveu, não fui eu, não foi a professora Márcia, foi você, pelo seu trabalho, você como aluna de Direito, bacharelanda de Direito, futura advogada também? Futura advogada, claro que é para lutar mesmo. Nome de doutora. Você propôs um tema numa área do direito que eu estava conversando com a professora Ana Paula Salles, que é justamente a gestora nacional do curso, né? E ela que estava lendo o seu trabalho, porque ela é a tutora online. Então ela chegou e ela já tinha me comentado sobre o perfil do seu trabalho ser diferenciado. Conversei com o esposo dela, o professor Vladimir também, que é o coordenador do Dr. Jobim, e ele tinha me falado, ontem inclusive lá em Santa Cruz, né? Não, a professora Ana Paula está com uma diversidade muito grande dos seus trabalhos lá em Sulacap. Provavelmente foi considerando o seu trabalho, porque eu sei do perfil dos trabalhos dos alunos aqui,
e o seu é o que mais saía da curva. Então, o que acontece? Essa banca aqui, onde você tem a professora Noeli de Psicologia, a professora Márcia Pisa da área de Gestão, eu e a professora Isabel, que apesar de não estar aqui, eu vou colocar o seu nome aqui, porque você está ouvindo e você está aprendendo um pouquinho mais. Ela é da área de Direito Civil. Ah, é? Por isso que eu não a chamei para a banca. Mas o meu mestrado é em Ciências Sociais. Ah, é? Você se chama a gente, Nada só tá ali por com direito, acaso. não tem como. Você aqui compôs uma banca extremamente diversificada. Então, eu não tenho considerações a fazer sobre o seu trabalho, salvo algumas, já que vai publicar. Já que agora vai Não, publicar a gente algumas ajusta, a importantes. gente ajusta. Pois é, nos precisa de ajustes. alguns ajustes, mas Não, que eu mas- não ia fazer nenhuma consideração. É mínimo, a BNT. Riso. É mínimo. Eu Eu já acho que é olhei BNT. aqui, a BNT. É. Já bati o olho aqui e já vi. Então tá bom, então não tenho consideração nenhuma para fazer. Abraço faz. Como né? eu falei, Abraço faz. É. como eu falei, Algumas o seu coisas já trabalho é um vem que eu do venho acompanhando desde o início, desde o nascimento. Muito obrigado por ter feito isso. Apesar de eu não ter ajudado muito, fica aqui o Já meu veio parabéns. pronto, né? Já veio Hã? pronto. Estava quase Já pronto. veio. Ancestralidade que Tem soprou no ouvido dela o Tem tempo alguns todo. alunos que já vem pronto aí, não com formatação, mas com o dom de escrever, né? Então, Eu gosto muito também de falar. leve E ao isso mesmo no tempo às vezes, mesmo me dando um nervoso, eu gosto também de falar. E assim, vocês me deixaram bastante à vontade, eu agradeço muito. Ter a Noeli, né? Noeli aqui também foi uma honra, foi uma representação física da nossa ancestralidade aqui, mas eu sei que espiritualmente a gente não estava sozinho, não está de modo algum. Vocês duas, a colega ali também negra, que ouviu, né, o meu discurso, semana que o vem trabalho. é a vez dela. Boa sorte. A Márcia, maravilhosa, me deixou muita vontade. Ela que deu a ideia do Gilzote chamar. E aí ela falou, Aham. você tem uma parente aqui, chama ela lá pro seu trabalho, eu vou falar com o Ryuza. E ela falou ali com o Ryuza, então tipo assim, que honra poder explanar aqui essa problemática que eu discuto no meu dia a dia. Como eu comentei com a Márcia, essa minha pesquisa, ela não foi feita nesse semestre em si, é algo que eu já venho pesquisando, separando material há mais de um ano, desde 2023, quando eu estava grávida. Eu tenho uma nenenzinha também, então, tipo assim, foi um desafio e eu esqueci de fazer meus agradecimentos ao meu marido, meu esposo, meu maravilhoso, que me ajudou muito. E ele que é estudioso também, faz mestrado lá na UF de políticas públicas. Essas questões a gente discute, debate bastante, é muito legal, a gente tem um grupo muito bom nessas ideias. Ele me propondo muito, ele, amor, tu tem que publicar isso. Não, pós-graduação não, tem que ir para mestrado, não sei o que mais. E aos meus sogros maravilhosos, que são como pais para mim, pessoas incríveis, 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 chegam junto com a minha filha. Vários momentos que eu precisei para me escrever, para me ler, né? Porque não é só escrever, é ler pra caramba também. E eles estão lá com ela nesse momento, com a Isis, com minha filha, que é o meu amor da minha vida. Também nasceu indígena, ela é muito fofinha. E agradecer a minha mãe pela oportunidade de estar aqui. A minha avó Dalva, que foi quem me contou a minha origem, foi quem disse que a gente era. A todos os meus ancestrais, aos meus bisavós, em especial a minha bisalcídia, que nasceu escrava também. Eu lembro muito dela com muito amor e carinho, porque ela criou 9 filhos sozinha no início do século XX, na maior doideira, isso lá em Belém do Pará, e eu sou do Pará também. Então, agradecer a todos os meus ancestrais, aqueles que morreram, aqueles que sofreram, aqueles que estão aqui resistindo, os que virão. E esse trabalho, principalmente, é para as próximas gerações. Ele é para conscientizar a gente aqui no presente, mas eles são para o futuro, tá? Tanto para os indígenas quanto para os pardos. E Cueca Tureté, muito obrigada a todos vocês por né? Bom, excepcionalmente, já que é para aproveitar que está gravando aí, então, geralmente a gente pede para os alunos e convidados se retirarem apenas para a banca deliberar a nota, né? Mas não foi necessário, a gente já deliberou e a professora Márcia Pisa ali. Parabéns, você foi aprovada no curso de Direito, no trabalho de conclusão do curso, você está com a nota 10. Eu só vou pedir para você assinar a ata, tá? Confirmando a sua nota. Tranquilo? Queria agradecer ao Ryuzo também, que quando eu fui levar para ele essa ideia da minha pesquisa, eu falei, olha, isso aí eu já estou pesquisando já há mais de um ano, entendeu?